Olha, com muita alegria nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Sempre temos sido recebidos nos lares aqui em Dourados com muito carinho. Queremos também esboçar aqui o nosso carinho a todos os nossos telespectadores. Você que nos acompanha aqui pela TV Grande Dourados, a TV da família douradense, tem acompanhado a nossa programação da igreja, também o culto no domingo à noite. Nós queremos nesse instante agradecer a Deus pela sua vida. A palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é ela que vai te dar a diretriz para a sua vida. Muitas pessoas estão perdidas porque não tem a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Esse programa tem o objetivo de levar até você sempre uma reflexão da palavra de Deus, a comunicar as nossas programações, falar dos eventos da igreja, mostrar também a necessidade de que você tenha com Deus uma comunhão sincera, pessoal, aquela comunhão que vem através da mediação de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E é nesse propósito que o programa Andando com Cristo chega até você através aqui da TV Grande Dourados. Nós vamos para o intervalo e hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, um material muito interessante que eu quero apresentar para os nossos telespectadores hoje. Não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos aqui para conversarmos um pouquinho hoje sobre o crescimento espiritual. A.W. Tozer, um grande autor moderno, ele escreveu um material sobre o crescimento espiritual. Na verdade, o livro chama-se 5 votos para se obter o poder espiritual. Como nós estamos na época assim que se fala muito de poder espiritual, nós vamos optar por falar sobre o nosso crescimento espiritual. A pessoa às vezes crê em Deus, tem uma fé, uma religião estagnada, mas você não vê um crescimento espiritual nesta pessoa. É importante o crescimento espiritual. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o crescimento espiritual ele está relacionado a uma comunhão real e sincera com Deus e um sadio estudo das Escrituras enquanto palavra de Deus. Então A.W. Tozer, ele traz no seu livro esta questão relacionada ao nosso crescimento espiritual. O Salmo 56, versículo 12, fala assim: os votos que fiz
eu os manterei, ó Deus, render-te-ei graças de todo o meu coração. Então, de repente, você está na sua vida de fé, de comunhão com Deus, mas não percebe um crescimento espiritual. Então, nós vamos tratar aqui alguns assuntos da palavra de Deus para o crescimento espiritual de alguém que quer um relacionamento sincero com Deus. Através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo no nosso coração, nós devemos crescer espiritualmente. E para você crescer espiritualmente, você precisa de entender algumas coisas que nós vamos chamar aqui de alguns votos, ou seja, um comprometimento com Deus que nós vamos fazer para o nosso crescimento espiritual. O primeiro deles é o seguinte: trate seriamente com o pecado. Se você quer crescer espiritualmente, você trata seriamente com o pecado. O pecado tem sido disfarçado de muitos nomes nestes dias. Ah, pastor, a pessoa escorregou. Ah, a pessoa vacilou. Ah, a culpa não era dele, é o diabo. Enfim, vai sempre arranjar uma desculpa para o pecado e não vai tratar seriamente com o pecado. A palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que quando nós pecamos, e pecado é um ato, todos nós somos pecadores, mas o pecado é um ato. Eu sou um pecador, mas se eu não pratiquei o ato pecaminoso, não significa que eu estou agora debaixo aqui de uma condenação, de uma maldição de Deus. Meus pecados foram perdoados por Deus em Cristo e agora eu devo zelar para eu não viver na prática do pecado. Então, ou se por algum momento eu pratiquei um ato pecaminoso, eu devo então voltar-se para Deus em arrependimento, e o Espírito Santo de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e tratar seriamente com o pecado. Quando Davi cometeu aquele pecado do adultério com Batseba, esposa de um dos seus soldados, enquanto esse estava na guerra, Davi logo foi exortado pelo profeta. Então Davi entendeu, ele caiu em si, ele confessou o seu pecado. E lá no Salmo 51 ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante o Senhor. E Davi tratou seriamente com o seu pecado. Ele não ficou escondendo o pecado, justificando o pecado, porque a nossa tendência é ou esconder o nosso pecado, às vezes por vergonha, às vezes por constrangimento e às vezes por falta de arrependimento mesmo. Outras vezes justificar o pecado: eu pequei, pastor, mas quem não peca, né? As pessoas às vezes tratam assim e não tratam seriamente com o pecado. O pecado ele deve ser confessado, ele deve ser abandonado, ele deve ser levado aos pés de Cristo, onde nós encontramos o perdão. Ele deve ser confessado para a pessoa a qual nós pecamos contra ela. Às vezes pecamos contra um cônjuge, contra um irmão, contra uma irmã, contra um filho, contra um pai, contra uma mãe. Às vezes é a mentira, a maledicência, às vezes é o adultério, tentar esconder alguma coisa errada. Enfim, se você quer crescer espiritualmente, você tem que aprender a tratar seriamente com o pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus. Não esconda, não fuja, mas em frente de cara, trate seriamente com o pecado, se você quer ter um crescimento espiritual. Aquilo que a palavra de Deus condena, você irá procurar evitar praticar qualquer ato que a palavra de Deus condena. Segunda questão para o crescimento espiritual é aquela que a W. Tozer trata dizendo assim: não seja dono de coisa alguma. Isso é muito importante.
Há na nossa natureza um desejo de possuir minha casa, meu carro, minha esposa, minha filha, meu filho. Nós temos este sentimento de posse, de querer tomar posse de alguma coisa. Eu não sei se você já parou para pensar, nós não somos donos de nada. A Bíblia nos trata como mordomos. Deus nos criou para sermos mordomos de uma obra criada. Deus é dono de todas as coisas por um direito de criação. Ele criou todas as coisas. Quando nós chegamos neste mundo, as coisas já existiam. Por mais que você adquiriu com o seu trabalho, você é apenas um mordomo, um administrador, e deve fazer isso para a glória de Deus. Se você quer ter um crescimento espiritual, nunca seja dono de nada. Saiba que tudo que está sob os seus cuidados são bens temporários, para uso temporário. Quando você morrer, você não vai levar nada destas coisas. Quando você partir deste mundo, vão te colocar num caixão, não vão deixar você levar absolutamente nada. E é justo, porque quando você chegou aqui, você não trouxe nada, não vai levar nada, então você não é dono de nada. Esses dias morreu no Brasil Antônio Hermílio de Moraes, um homem considerado um dos mais ricos do mundo, ou do nosso país principalmente. Está saindo aí, saía nas revistas de fortuna do mundo. Vai lá ver se ele levou alguma coisa. E aquele homem tinha um entendimento interessante das coisas, de mordomo, de administrador. Ele também entendeu que não era dono de nada. Por isso que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nós não somos donos de nada. Então, não seja dono de coisa alguma. Lembra que tudo que nós temos não passa de algo que Deus nos permite usar para o nosso bem, para o bem da nossa família, para abençoar outros que estão à nossa volta, mas nunca sinta-se dono de absolutamente nada. Nada trouxemos para o mundo e nada levaremos deste mundo. Então, primeiro, trate seriamente com o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Lembra que só tem um que é dono de todas as coisas, que é Deus. Ele é dono de todas as coisas por um direito de criação. Terceiro voto que você deveria fazer para o seu crescimento espiritual é aquele assim: nunca se defenda. Nunca se defenda. Eu não sei se você já observou, nós temos a mania de nos defender. Se somos acusados de algumas coisas, nós queremos nos defender. Nós nascemos com este ímpeto em nós. Parece que está ligado ao nosso DNA. Nós queremos nos defender e na defesa vem a vingança. Nunca alguém te dá uma bofetada, um tapa que você quer apenas retribuir com outro, você quer dar dois. Nunca se defenda. Deus é o nosso juiz. Daniel foi um profeta de Deus lá na Babilônia. E a palavra Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. No dia que você entender que Deus é o seu juiz, você não vai precisar mais ficar se defendendo de coisa alguma. Há um Deus no céu justo que vê todas as coisas e que retribui a cada um segundo as suas obras. Há um Deus justo que Ele sabe de todas as coisas. Não precisamos de ficar tentando nos defender de absolutamente nada. E todas as vezes que nós tentamos nos defender, nós sempre queremos nos colocar no lugar de Deus. Deus disse para Moisés assim: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos defende,
há um Deus que nos guarda, há um Deus que conduz a nossa vida. Nós não precisamos ficar nos defendendo de nada, até porque quando nós nos defendemos, isto só exala o nosso orgulho. Um dia uma pessoa chegou para mim, crente, falou: pastor, eu estou com meu orgulho ferido. Falei assim: é muito esquisito, e só de uma pessoa que teme a Deus ter orgulho já é muito estranho. Orgulho ferido. Se no dia que nós entendermos que, a partir do momento que nós começamos a nos defender, nós não estamos nos defendendo, nós estamos defendendo o nosso orgulho, que já deveria ter sido sacrificado com Cristo na cruz. As pessoas estão muito cheias de vaidade, de orgulho, por isso querem se defender de tudo, qualquer coisa, processo, danos morais. Olha o juizado aqui da nossa cidade, está lá empilhado de processo, de danos morais, é o que mais tem hoje. Com o advento do Código Civil brasileiro, o que mais se criou é o tal do dano moral. A pessoa vai lá e pede horrores de dinheiro nos tribunais. Ainda bem que os juízes são sensatos e sabem a medida certa das coisas. Nunca se defenda. Se você crê na justiça de Deus, você não tem que fazer justiça com as próprias mãos, você não tem que se defender de nada. E no dia que você fizer isso, mostra que você conseguiu se esvaziar do seu ego, do seu eu, tão avantajado. No próximo bloco nós vamos continuar este assunto. Trate seriamente com o pecado. Se você quer ter um crescimento espiritual, trate seriamente com o pecado. Nunca seja dono de coisa alguma. Não se defenda. Creia na justiça do Deus justo. Nós vamos voltar no próximo bloco, continuando este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Bem, nós estamos dando sequência aqui à programação, programa Andando com Cristo, Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui na TV Grande Dourados. Nosso abraço a você que nos acompanha. Hoje nós estamos tratando aqui sobre 5 votos para você ter um crescimento espiritual. Tratar seriamente com o pecado, nunca ser dono, nunca possuir coisa alguma. O terceiro é você nunca se defender. Vamos para o quarto. O quarto é o seguinte: nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar a vida de alguém. Olha, nós temos tido muita dificuldade na nossa cidade de Dourados, no nosso país, por causa das pessoas não dominarem a língua, a fofoca, a maledicência. É um problema sério. Todas as vezes que você passa à frente algo que é depreciativo, você está contribuindo com a maledicência, e Deus odeia o fofoqueiro. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. A Bíblia fala que Deus, Ele repudia, Ele condena o fofoqueiro, o maledicente, aquele que gosta de levar à frente uma conversa, uma fofoca, algo depreciativo com a vida de alguém. Quantas pessoas já tiveram a sua vida difamada, caluniada, por falta de sabedoria de um vizinho, por falta de sabedoria de um parente, por falta de sabedoria de um amigo, por falta de sabedoria de um irmão na fé, que levou adiante uma mentira, uma maledicência. Quando alguém te contar alguma coisa, você já conhece aquela história das 3 peneiras. Você deve peneirar o que você está ouvindo. O sábio nunca leva adiante algo que ele sabe que pode prejudicar a vida do seu próximo. O sábio nunca faz isso. Primeiro ele pensa assim: é verdade? Depois ele passa numa segunda peneira dizendo assim: vai edificar a vida de alguém isso que eu vou falar? E terceiro, ele pensa assim: Deus aprova a minha postura aqui de levar à frente uma maledicência? Eu acredito que, se você parar para pensar, muitas das brigas que acontecem no dia a dia da sociedade acontecem por causa da maledicência. As pessoas levando adiante algo que vai prejudicar o próximo. Então, se você quer ter um crescimento espiritual, você nunca leve adiante algo que possa prejudicar a vida do seu próximo. Algo que não fará bem, que não vai trazer nenhum benefício à vida de alguém. Por exemplo, você deveria, lá no seu quintal, ter um lugarzinho para você colocar ali tudo que você ouviu que pode ser depreciativo da vida de alguém. Então, alguém te contou algo, você sabe que é prejudicial à vida de alguém, você fala: eu vou levar, eu vou colocar num buraquinho que eu fiz lá no fundo do meu quintal, e ali vai ficar enterrado. Amanhã ou depois você vai ser poupado de muitos males. Ah, você sabe aquela conversa mal falada? Pois é, foi o fulano que me falou, que o fulano falou com ele, que o outro... Olha a corrente onde foi parar. Nunca leve adiante uma maledicência. Jesus disse assim: com o critério com que julgares, serás julgado também. E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia. Quando nós propagamos uma maledicência, nós estamos ajudando a prejudicar a vida de alguém. Eu sei que a sua língua vai coçar quando você ouvir alguma coisa, você vai ficar ansioso por falar isso para alguém. Vença essa ansiedade. A fofoca no meio religioso é terrível.
Nunca as pessoas falam assim, vem cá que eu vou te fazer uma fofoca. Sempre fala assim, vem aqui que eu vou compartilhar algo com você. Olha, não é fofoca, eu vou só compartilhar com você. Pura hipocrisia, é fofoca do mesmo jeito. A palavra de Deus diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não leve adiante qualquer coisa que possa prejudicar a vida de alguém. Isto é um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual para o crescimento espiritual daquele que quer levar uma vida com Deus a sério. Agora, se você quer levar a vida com Deus na superficialidade, na mesmice, continua na linhagem do fofoqueiro. Mas lembra que um dia Deus vai cobrar cada palavra irresponsável que nós falamos. O quinto voto é aquele assim, nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite qualquer glória. Você sabe que somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nunca aceite qualquer glória. Deus é zeloso com a sua glória. E o profeta Isaías diz que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Deus não divide a sua glória com os homens. Deus não divide a sua glória com os ídolos. Deus não divide a sua glória com você e nem comigo. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence unicamente a Deus. Se você teve a oportunidade de demonstrar bondade, demonstrar um talento seu, uma virtude que você tem, nunca aceite qualquer glória dela. Tribute a Deus toda a glória. Quando alguém vir te elogiar, quando alguém vir trazer algo que por mais que faça bem ao seu coração, a aprovação do outro, mas nunca aceite para você uma glória que pertence exclusivamente ao Senhor. Os apóstolos um dia, algumas pessoas ajoelharam diante deles numa ilha e querendo tributar a eles uma glória que pertencia a Deus, eles disseram, não faça isto, dê glórias a Deus. Não foi eu que te curei, foi Deus que te curou. Muitas pessoas oram pelo outro, Deus cura, depois ele quer a glória para ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nunca aceite qualquer glória. Quando alguém vir trazer elogios, afagos, engrandecimento à sua pessoa, receba de bom grado, como um gesto de aprovação dele, mas tribute toda esta glória ao nome de Deus, porque somente Deus é digno de honra, glória e louvor. Nós não passamos de homens. Deus não vai dividir conosco a sua glória. Então, esta glória ela vai gerar no nosso coração vaidade. Uma certa feita, um pregador, após pregar uma mensagem muito bonita, um irmão cumprimentou na porta da igreja e falou assim, pastor, mas que mensagem linda e maravilhosa que você pregou hoje. O senhor é um homem de Deus, que mensagem maravilhosa. E ele disse para aquela pessoa assim, você é a segunda pessoa que me fala isso após eu ter pregado esta mensagem. O primeiro foi o diabo, quando eu estava descendo do púlpito, para ver se envaidece o meu coração e eu perca o foco da santidade e do tributo de honra, glória e louvor que são devidos somente a Deus. Não aceite qualquer glória. Então, lembrando dos votos que você deve fazer para o seu crescimento espiritual, trate seriamente com o pecado, é o primeiro. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Terceiro, nunca se defenda. Quarto, não aceite de forma alguma ser tratado ou passar adiante algo que possa prejudicar a vida de alguém.
E quinto, não aceite qualquer glória. Lembra que Deus e somente Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muitas pessoas não têm um crescimento espiritual sadio porque quer ter uma comunhão com Deus e quer continuar alimentando a sua carnalidade, o seu pecado. Quer ter uma comunhão com Deus, mas não quer ter renúncia na sua vida. Quer ter uma comunhão com Deus, mas quer continuar levando uma vida leviana. Quer ter uma comunhão com Deus, mas quer também continuar transitando normalmente com o pecado e vivendo na prática do pecado. Quer ter uma comunhão com Deus, mas quer encher a sua vida de soberba, de vaidade, de orgulho. Quer ter uma comunhão com Deus, mas não abre mão da avareza, quer ser dono das coisas. Então, se você quer ter uma comunhão sincera com Deus, um crescimento espiritual sadio, você aprenda a tratar essas coisas na sua vida. E que Deus te abençoe, e que esses votos, ao fazer, sejam votos sinceros para o seu crescimento espiritual e para o bem espiritual da sua alma. Que Deus o abençoe neste dia e aplique no seu coração a palavra dele que nós acabamos de meditar aqui. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando aqui no final de mais um programa. Hoje nós falamos de alguns votos para você ter um crescimento espiritual. Leve uma vida de comunhão sincera com Deus, para o seu bem, para o bem da sua alma. Deus nos criou para vivermos perto dele. Quanto mais perto de Deus, mais felizes nós somos. Quanto mais distante de Deus, mais infeliz nós somos. Viva perto de Deus, viva feliz. Olha, nós estamos comunicando aqui que esses dias estamos envolvidos aí no 36º Encontro de Casais com Cristo. A nossa igreja tem o Ministério de Casais, o Ministério Nova Aliança, que faz os encontros de casais com Cristo. É um momento maravilhoso na vida do casal e nós temos 2 encontros por ano. Se você quiser se inscrever para um encontro deste, você procura a Secretaria da Igreja, nossos telefones aparecem sempre aqui no nosso programa, para você se cadastrar para o próximo encontro. Nós vamos ter um este fim de semana e já é o 36º Encontro de Casais com Cristo. É uma oportunidade do fortalecimento do casal, a valorização da família e temos a alegria de trabalhar os casais e apresentá-los à pessoa de Jesus Cristo. Então você é nosso convidado também a fazer parte dessa programação e participar do Encontro de Casais com Cristo, juntamente
com a nossa igreja, tá certo? Fica aí o nosso convite. Também este mês é o mês da escola dominical, terceiro domingo é o dia da escola dominical. Não perca a oportunidade de participar da escola dominical conosco. Todos os domingos às 9 horas da manhã, nós nos reunimos em escola dominical, as famílias chegam, trazendo filhos, trazendo netos, né? Para participar da nossa escola bíblica dominical. É onde nós aprendemos a palavra de Deus e é onde nós buscamos também uma comunhão mais íntima com Deus através da sua palavra e a ação do Espírito Santo aplicando em nós a palavra de Deus. Nosso abraço a você e toda a sua família. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Gran Dourados, a TV da família Douradense.